Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos aqui na presença do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos pastores que nos pastorearam e nos treinaram para esse tipo de oportunidade. E para nós é uma alegria muito grande servir a Deus nesta igreja, neste ministério de tão grande respeitabilidade. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias para a gente ganhar tempo no texto de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Quero falar de um tema que é muito difundido nos dias em que nós estamos vivendo, que é a crise. Enquanto o pastor Álvaro orava, ele dizendo que mesmo em tempos de crise o Senhor tem nos abençoado. Eu quero falar um pouco sobre este assunto nesses minutos que foram cedidos a mim. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Eu acredito que a maioria dos irmãos encontraram, então passo a ler o texto. Está escrito assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo desafiador, talvez o mais desafiador das últimas décadas, mesmo para quem tem um pouco mais de idade. Creio não ter vivido uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo. Eu trabalho no ramo do comércio, na indústria, e a gente sente o impacto na parte comercial, nos negócios, mas, ao mesmo tempo, a gente também vê a mão de Deus operando e trabalhando. Queridos, eu tenho aqui alguns assuntos dentro deste tema de crise. Eu já começo com este versículo de 33 de João, capítulo 16, que é a palavra do Senhor para trazer tranquilidade ao coração de quem porventura entrou nesta noite preocupado, para trazer tranquilidade e confiança para o coração de alguém que porventura entrou aqui angustiado esta noite. Trazer uma palavra de ânimo e tranquilidade para o coração de alguém que porventura entrou aqui nesta noite não enxergando uma porta de escape para o problema que está vivendo. Nós sabemos que esta crise que nós estamos vivendo de pandemia, ela tem alcançado várias áreas da vida do ser humano ou da população, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Famílias têm sido afetadas pela pandemia, não somente pela enfermidade, mas casamentos têm sido dissolvidos. Problemas familiares com filhos, problemas profissionais. Quantas pessoas estão enfrentando o desemprego neste tempo de pandemia? Enfrentando problemas psicológicos, medo, angústia, depressão. Mas eu quero animá-los como servos de Deus. A expressão do versículo de número 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. O Senhor Jesus já havia nos antecipado que nós enfrentaríamos aflições diversas, mas Ele nos colocou a garantia de que Ele já havia vencido. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. E nós estamos aqui nessa noite porque nós confiamos neste Deus. Mas a impressão que se tem é de que, às vezes, nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. Então, se porventura você esqueceu do Deus que você serve diante desta dificuldade, diante desta aflição, eu quero lembrar a você que você serve um Deus que é todo poderoso. Um Deus que tem o controle de todas as coisas na sua mão e não desampara aquele que serve a Ele. E nós encontramos alguns exemplos na Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 14,
Assim está escrito: pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É um texto muito conhecido pelos irmãos. O profeta chega diante daquela casa e pede para aquela mulher preparar alguma coisa para ele, trazer água para ele, fazer um bolo para ele, mas talvez ele não soubesse que aquela mulher estava em crise. Era uma crise de abastecimento, porque havia uma crise de abastecimento naquele tempo, e o profeta chega e pede para ela fazer alguma coisa, e aquela mulher, quem sabe, desespera no seu coração e diz: olha, eu não tenho como fazer, porque se eu fizer para você, eu não tenho para mim. Mas o Senhor vai se apresentar a nós nesses dias de crise, nesses dias de pandemia, e vai suprir as nossas necessidades. Como eu faço isso, Cássio? Colocando as nossas ansiedades diante do nosso Deus. Não adianta de nada a preocupação. O que é preocupação? É ocupar-se antecipadamente. E nós nos preocupamos. Nós queremos pontuar, quem sabe, para A ou para B, aquilo que está nos afligindo. Olha, está com um problema lá em casa, nesta área. Coloque diante de Deus o seu problema, a sua necessidade. O Senhor tem para suprir a sua vida. E aquele homem de Deus, direcionado por Deus, ele diz: olha, é o seguinte, pode fazer, pode confiar, porque o azeite não vai se acabar, a farinha não vai faltar, até que Deus envie chuva sobre a terra. Talvez essa chuva não é visível no momento em que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer, talvez é um problema psicológico, talvez você esteja enfrentando uma depressão, mas Deus vai te dar alegria no seu coração, vai enviar um orvalho para regar a sua alma, e você vai glorificar o nome santo do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades em tempos de crise. O povo de Israel, dentro do Egito, da nação egípcia, enquanto escravos, talvez o Egito estava prosperando, crescendo, utilizando do trabalho braçal do povo de Deus. Mas mesmo diante da escravidão, a Bíblia diz que o povo crescia e se enrobustecia. Eu quero dizer para você nessa noite, no meio da crise, você vai crescer e se enrobustecer no nome do Senhor Jesus. Não há nada que possa parar quem confia no Senhor. O texto que eu disse, que eu comentei, até os jovens se cansam e se fadigam. Mas quem confia no Senhor não se cansa e nem se fadiga. Deus tem renovo, Deus tem força, Deus tem provisão para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mesmo diante da impossibilidade, mesmo diante da falta de oportunidade, Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. E eu creio que nesses dias você vai ver sinal de Deus na sua vida. Já ouvi muito, pastor Cássio. Já ouvi muitas pregações dizendo, e nunca aconteceu, mas vai acontecer, creia tão somente. Lázaro estava morto já há 4 dias, e quando Jesus chega, suas irmãs estão preocupadas, alvoroçadas, uma série de pessoas curiosas ali, e o Senhor diz para ela: olha, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero convidar a você, no tempo de crise que você está vivendo, a você crer. O que é crer, Cássio? Crer é quando você olha para um cenário que não há possibilidade nenhuma, e você diz: eu não sei de onde vai vir, mas Deus vai mandar. Eu não sei como vai chegar, mas vai chegar. Como foi dito aqui, eu não sei se vai parar um carro, nem que seja o do Uber, mas Deus vai mandar a providência para nós. E eu creio e estou vivendo isso na minha vida. Às vezes a gente quer limitar, e nossa, eu estou trabalhando em 3 empregos, não está dando, eu não estou conseguindo servir a Deus, eu não estou conseguindo ir para a igreja, e se eu parar com um desses empregos, eu não vou conseguir subsistir. Eu quero te convidar a colocar a sua fé em ação, e Deus vai suprir todas as suas necessidades.
Não deixe de servir a Deus por causa da crise. Não deixe de estar na presença de Deus por causa do problema, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bendito seja o santo nome do Senhor. A pergunta é: qual crise você está vivendo? Qual desafio você tem enfrentado? Eu não sei, mas eu creio e eu sei que o Senhor é poderoso para te ajudar. Eu creio e eu sei que Deus é poderoso para dar a solução para o seu problema. Crise ministerial, nós temos aqui pastores, obreiros. O texto de 1 Reis, capítulo 19, este mesmo profeta do capítulo 17, que disse que ia multiplicar o azeite, a farinha, ele enfrenta uma crise ministerial. E talvez tenha homens de Deus aqui nesta noite, que já fizeram muito pelo reino de Deus, muito pela obra de Deus, mas está enfrentando uma crise. Talvez pela idade, ou talvez porque acredita que o seu ministério não tem rendido. Mas eu quero dizer, ainda assim, o Senhor está com as mãos estendidas para abençoar a sua vida. Talvez a crise ministerial você está olhando: olha, é o fim do meu ministério, é o fim da minha chamada, não tem mais como eu desenvolver algo diante de Deus. O Senhor está dizendo: ainda há coisa para você fazer, ainda há algo para você fazer na minha presença. Mesmo quando Deus fala: olha, é o seguinte, Elias, eu vou levantar alguém para te ajudar, você vai preparar Eliseu, já preparei alguém para o seu lugar. Ainda assim, passaram-se alguns anos enquanto ele preparou alguém. O Senhor está dizendo: ainda vou usar você para preparar muita gente. Talvez você está olhando para o seu ministério, para a sua chamada, dizendo: olha, eu não tenho condição de fazer mais nada. O Senhor está dizendo: eu ainda vou usar você para abençoar e para treinar outros homens de Deus. A crise para você não é crise para Deus. O que é problema para você não é problema para Deus. O que é impossível para você não é impossível para Deus. E resumindo, crise de falta de confiança. Estou resumindo por conta do tempo, não quero ser enfadonho aos irmãos. Juízes, no capítulo 6, nós encontramos a história de Gideão. No seu versículo 11, a Bíblia apresenta que o anjo do Senhor vem até Gideão e sentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Os irmãos também conhecem esta história, esse texto. Ele estava malhando trigo em um lugar inapropriado, escondendo dos inimigos. E talvez neste tempo de pandemia, neste tempo de desafios, quem sabe você está escondendo de alguma forma com medo da ameaça, do problema. Mas o anjo do Senhor apareceu para este moço e disse: olha, varão valoroso, vai nesta tua força. Talvez você olhe para você e não vê força, mas o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te ajudar para você vencer este tempo de crise. Ele estava preocupado, Gideão estava lá preocupado. E ele faz uma série de provas com Deus, porque ele estava com medo. E às vezes Deus nos comissiona para alguma coisa, para fazer algo para a obra do Senhor, e nós estamos com medo, querendo nos esconder por medo do desafio. Mas o Senhor está enxergando força em nós. Aonde você não enxerga força, o Senhor coloca força. Aonde você não enxerga capacidade, o Senhor te reveste de capacidade. E você tem condições de realizar algo poderoso para o nosso Deus. Qual é a sua crise? Qual é o seu problema? Pastor, a crise que eu estou enfrentando é na área da saúde. E nós temos inúmeros exemplos na palavra do Senhor. Quantas pessoas Jesus curou? Um dos fatos mais conhecidos é a da mulher do fluxo de sangue. Crise na saúde. Já tinha procurado médico, gastado o que tinha, o que não tinha, até o momento em que ela depositou a sua confiança e a sua esperança e disse: olha, se eu ao menos tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Às vezes nós queremos procurar coisas difíceis para fazer.
Às vezes nós queremos procurar coisas mirabolantes para chamar a atenção de Deus. O nosso Deus, Ele é simples, Ele é o Todo-Poderoso, mas age na simplicidade. O Senhor está te convidando nessa noite, diante do seu desafio, simplesmente tocar na orla do vestido de Jesus. Como eu faço isso? Com uma oração, com um pedido, com um pensamento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, um certo homem estava com a sua filha doente, olha, com o seu servo doente. Senhor, vai na minha casa. Não preciso ir na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. O importante, o mais poderoso não é aquilo que dizemos, mas aquele que responde aquilo que pedimos. E esse Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Qual é a sua crise? Qual é o seu desafio? Qual é o problema que você está enfrentando nesses dias? Eu não sei, mas o Senhor que tem poder para resolver, o Senhor que tem poder para responder, Ele se encontra aqui nesta noite. Fala com Ele nesta noite, apresenta para Ele nesta noite. Quando olhamos ainda para a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo de número 4, outra viúva que se encontrava em situação de dificuldade, ela lança mão de depósito. Olha, o meu esposo servia ao Senhor, era fiel a Deus, e agora eu estou endividada, e os cobradores procuram os meus filhos para levarem pagamento da dívida. E ela recebe um conselho do homem de Deus. E o que é necessário para vencermos as crises? Crer, ter fé. E por mais impossível que fosse a direção que Deus deu para ela, ela fez conforme a direção que o homem de Deus a deu. Olha, vai nos seus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, muitas não poucas, entra para a tua casa, para o teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e você vai encher as vasilhas. E a Bíblia diz que ela começa a encher a primeira, a segunda, a terceira, e de repente ela pede o filho para trazer mais uma. Olha, mãe, não tem mais vasilhas para serem cheias. Talvez Deus vai te dar direção nessa pandemia, nesta crise que você está vivendo, que parece coisa de louco, coisa de doido, mas se você empregar a sua fé, você vai colher frutos e resultados da parte de Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, após ela encher todas as vasilhas, ela procura o homem de Deus novamente. Olha, eu fiz conforme a tua palavra e eu estou com os vasos todos cheios. O que eu faço agora? Vai, paga toda a sua dívida e vive do resto. O Senhor tem coisas grandes para entregar nas nossas mãos. O Senhor tem coisas poderosas para entregar para a sua família. O que eu preciso fazer? Creia. Tenha fé. Pastor, mas não tem como crer. Crer é isso. É quando não tem jeito. Ter fé é isso. É quando não tem possibilidade. Crer em Deus é isso, é quando você não tem mais a quem recorrer, não tem mais a quem pedir empréstimo, não tem como fazer um vale, é quando você não tem mais como escapar. Agora não tem jeito mais. Aí a fé entra em ação, quando os seus limites se esvaem. E quantas pessoas neste tempo de crise chegaram no seu limite. Mas quando você chega no seu limite, o Senhor tem algo para mais para te dar, para te entregar e para lhe favorecer. Meus irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade e desejo muito do fundo do meu coração que você possa, nessa noite, sair daqui crendo que Deus é o Deus poderoso que pode todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que para o Senhor não existe impossíveis no plural. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus das causas impossíveis. Que o Senhor em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.